Graças a Deus, irmãos. Vai compartilhando já essa live. Daqui a pouco a gente vai compartilhar aqui com vocês uma mensagem da parte do nosso Deus. Mas já vai enviando para os seus amigos, contatos. Já vai encaminhando aí essa videoconferência aí pelo Messenger. Vai compartilhando com o pessoal, seus parentes, familiares. Isso, ó, já estou recebendo aqui o anúncio de compartilhamento de alguns irmãos aí, o Jean. Quantos irmãos vão entrando aí? Eu já vou comentando com vocês o seguinte, quem puder, deixa aqui não só o seu nome, o nome dos seus familiares, para nós estarmos orando ali no finalzinho, ali do lado do nosso púlpito. Não sei se está dando para ver, mais ou menos aqui, ó, tem o nosso livro de oração e a nossa caixinha com pedidos de oração e projeto de vida. Então você coloca aí o seu nome, nome dos seus familiares, se possível coloque também a causa, o problema, o motivo da sua oração, do seu clamor. E nós temos um grupo de WhatsApp da nossa igreja. Se possível também coloque o seu número. Eu quero inserir seu nome, seu telefone no nosso grupo lá da igreja, o grupo de WhatsApp. Lá a gente tem as nossas conversas, as nossas brincadeiras, tem os nossos propósitos. Quando a gente entra em propósitos de oração, propósitos de jejum, a gente compartilha entre os irmãos lá. Então esse grupo ele tem auxiliado para a gente nos manter firmes, fortes e próximos do Espírito Santo. Então você que pode, já coloca aí seu número de telefone, que aí no finalzinho a gente vai inserir o seu nome no nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente também tem os anúncios dos churrascos, né? A gente tem alguns irmãos abençoados aí, o Jonathan sempre paga churrasco pra gente, o Natan, são homens abençoados que Deus colocou aqui na nossa igreja para poder patrocinar os churrascos da igreja aqui. Então você vai estar por dentro disso daí também, em nome de Jesus, tá bom? Pessoal, eu vou, antes de mais nada, fazer uma oração com vocês para Deus preparar o nosso coração para a boa palavra que Ele tem para nós aqui agora. Onde você estiver, em casa, em qualquer lugar, feche seus olhos agora. Espírito Santo, nós acreditamos, Pai, que foi o Senhor quem nos convocou, Pai, para estarmos aqui. Por isso nós queremos, ó Pai, levantar a nossa voz agora e pedir, Pai, sinta-se à vontade. Começa, Pai, nessa noite a ministrar nos nossos corações. Temos aqui, Pai, pessoas apresentando ali, meu Pai, familiares, representando alguém, meu Pai, que está lá na sua casa, talvez num leito de hospital. Temos aqui, Pai, pessoas que representam um casamento que para ela, meu Pai, está falido, mas Deus, nós cremos no poder sobrenatural do Senhor. Hoje, Pai, nós iremos, ó Pai, centralizar as nossas orações, a nossa família. Por isso, Pai, eu te peço, Ele, meu Pai, é o pilar principal da nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa casa venha a ser guardada e protegida pelo Senhor. Pessoas, meu Pai, que talvez estão longe dos seus caminhos, pessoas, meu Pai, que talvez já conhecem a Tua palavra, mas estão entregues ao vício, estão entregues, ó Pai, talvez a coisas erradas, a jogatina, aos vícios das drogas, da bebida. Pai, alcança hoje, Senhor, essas pessoas. Toca, meu Pai, onde o médico não consegue tocar, onde o terapeuta não consegue, o psicólogo, Senhor. Alcança com a Tua mão poderosa, Pai. A Tua palavra diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa operar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então vai, Pai, vai alcançando cada familiar, cada pessoa, Pai, cada irmão e irmã, meu Deus, que está agora conectado conosco, Pai, e começa, meu Pai, a preparar os nossos corações, começa a nos quebrantar a ponto, meu Pai, de estarmos preparados, Pai, para compreender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que em nome de Jesus a compreensão não venha de nós, que a compreensão, Senhor, nessa noite venha do alto, Pai, para que o Seu nome seja exaltado e engrandecido através das nossas vidas, Pai. Nós te pedimos e consagramos este momento e este ambiente a Ti, Pai. Ministra aos nossos corações nesta noite, através da Tua palavra. Amém.
Glória a Deus. Você que está aí assistindo, vai comentando, já colocando o seu nome. A Ana Paula está aqui comigo, ela já vai anotar os nomes, porque no finalzinho eu quero estar orando com você, eu quero estar unindo a minha fé com a sua fé, para a gente poder clamar, buscar a Deus, não importa a causa, acredite, irmãos. Ainda que o médico tenha dado um diagnóstico, ainda que o terapeuta tenha falado alguma coisa contrária àquilo que você acredita, se apegue na palavra de Deus. A palavra do Senhor garante para nós que aonde Deus age, o homem não pode impedir. Amém? Abre a sua Bíblia, por favor, lá no livro de 1 João, lá na epístola de João, primeira epístola de João, em nome de Jesus, capítulo 4. Eu vou abrir aqui com você, primeira epístola de João. Primeira epístola de João, primeira epístola de João, irmãos, capítulo de número 4, versículo de número 1, em nome de Jesus. Diz assim, olha só: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu fico por aqui. Hoje, diferente do meu costume, eu não quero entrar em questões teológicas e interpretações sistemáticas. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma aplicação que eu acho que ela é válida para os dias de hoje. Talvez todos os cultos nós temos enquadrado as nossas mensagens no coronavírus aí, nessa pandemia que tem se levantado no nosso meio, hoje não vai ser diferente. A palavra do Senhor está dizendo que nós temos que analisar, averiguar minuciosamente tudo aquilo que chega aos nossos ouvidos. E uma coisa me chama a atenção. Se você, irmão, que está me assistindo aí agora, você que vai assistir depois, eu queria que você até comentasse aí. Fica à vontade. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível aqui. Mas você conhece alguém que está sofrendo com o coronavírus? Alguém que está sofrendo diretamente com ele? Alguém que foi detectado com o coronavírus, que já é certeza? Você conhece alguém? Você tem algum familiar, alguém que foi diagnosticado com o Covid-19? Eu queria que se você for uma dessas pessoas ou conhece alguém próximo a você, que você pode dar para mim certeza, pastor, é certeza, o meu familiar ele está com esse problema, ele foi diagnosticado com esse problema. Eu queria que você colocasse o nome dessa pessoa aí, inclusive, para a gente estar orando. Mas sabe o que mais me impressiona? É que nós, servos de Deus, nós que aprendemos, como o apóstolo Paulo diz, para a gente prestar um culto racional a Deus, nós temos dado muitos ouvidos ao que chega para nós, sem a gente tomar esse devido cuidado de saber se é uma realidade, se é uma verdade ou não. Eu não vim aqui para dizer, irmãos, que o coronavírus ele não é verdadeiro. Pelo contrário, irmãos, eu tenho total consciência do risco que ele tem sido para nós no meio da sociedade. Eu tenho me cuidado, eu tenho me resguardado. Quando eu chego em casa, eu nem vou dar oi para minha esposa. Eu trabalho o dia inteiro na rua com pessoas. Então eu chego em casa, eu vou direto para o banho, vou tomar um banho, me lavo primeiro. Depois eu vou lá dar um abraço e um beijo na minha esposa. Então eu tenho total consciência do risco desse problema. Só que o mundo ele tem paralisado, irmãos, presta atenção nisso que eu vou te falar. Ele não tem paralisado por conta do coronavírus. Ele tem paralisado, tem criado-se um caos ao redor da nossa vida por conta do que tem sido falado desse problema. Nós, como servos de Deus, nós estamos aceitando tudo que chega aos nossos ouvidos e não temos criado uma coisa chamada filtro. Nós que servimos a Deus, que conhecemos a palavra do Senhor, a gente tem que ter sobre todas as coisas um filtro nos nossos ouvidos. Principalmente hoje que a informação ela chega mais rápida para nós. Irmãos, se eu agora falar uma besteira para você, você tem em 2 minutos a confirmação de que aquilo que eu falei é uma verdade, uma mentira, uma besteira ou um equívoco. Porque você tem nas suas mãos aqui um aparelho que pode pesquisar informações do mundo todo.
Então tem que tomar um certo cuidado, porque o que tem mais causado problemas hoje na sociedade, hoje, falando agora, no episódio que nós temos vivido, não é o próprio coronavírus, não é o próprio Covid-19, são as informações negativas que têm chegado para nós. O que tem criado um caos não é a enfermidade, não é o vírus, o que tem causado um caos é a informação que tem chegado para nós. E nós, como servos de Deus, precisamos sim fazer uma análise do que deve ser levado em consideração e do que não pode ser levado em consideração, do que tem que ficar em stand-by ali, em análise, em cuidado, e do que realmente tem que ser colocado em prática de dia após dia. Nós temos ouvido falar, irmãos, de pessoas que estão sendo mandadas embora por causa de informações que não se sabe se são verdadeiras, de números que não se sabem se são verídicos ou não. Vocês estão me entendendo ou não, irmãos? Nós, como servos de Deus, nós temos que colocar esse 1 João 4:1 no nosso coração e dizer, peraí, vamos procurar a fonte da informação? Muitas pessoas compartilhando informações adoidado por aí, e na hora que você vai lá e clica no link, você descobre que não é um link seguro, não é um site seguro, não é uma fonte segura, uma fonte que se deve confiar. Nós, como servos de Deus, nós devemos ter o cuidado de analisar, de olhar, peraí, essa é uma informação válida para mim? Eu posso realmente aplicar essa informação na minha vida? Porque pessoas, irmãos, por causa de informações extremas, que eu não vou falar se é errado ou se não é, mas informações que não se tem a confirmação se são informações verídicas, estão perdendo emprego, estão sofrendo um caos que talvez não era necessário, a um extremo tão grande. Eu acho, irmãos, eu não poderia fazer isso, mas eu vou um pouquinho além. Mercados estão lotados. Eu tive no mercado esse final de semana, o mercado super lotado, mas a igreja não pode ter culto. Passamos em frente a uma agência da Caixa essa semana, na segunda-feira. Agência da Caixa lotado de pessoas, porque parece que foi liberado aí um benefício, lotado de pessoas para poder, mas o culto não pode acontecer. Outras coisas, não vou falar do culto porque é o que eu posso falar aqui agora, mas muitas coisas deixaram de acontecer por causa de informações extremas que têm chegado aos nossos ouvidos. Irmãos, vamos tomar esse devido cuidado que o apóstolo João está nos ensinando. Vamos fazer uma análise minuciosa do que deve sim ser levado em consideração e do que deve ser tomado cuidado, se é uma realidade, se não é. Amém? Mais um pouquinho, a Bíblia diz em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, em o nome de Jesus. Daqui a pouco você vai entender o tema, talvez você está um pouco perdido aí. Ah, pastor, mas você colocou um tema aqui, calma aí, a gente já vai chegar, a gente está dando aqui uma preparação para a gente chegar no capítulo, na questão do ausente-se, né? Lucas capítulo 5, versículo de número 15. Diz assim, vamos lá. Lucas 5,15. Todavia, as notícias a respeito dele quem? Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Irmãos, o que eu acho? Que nós estamos cheios de informações baseadas em estatísticas, baseadas em diagnósticos, e estamos pouco cheios de informações baseadas na Bíblia. Muitas pessoas estão pensando em quando esse caos vai acabar ou não, de acordo com o que o Ministério da Saúde fala, de acordo com o que, enfim, eu me baseio, irmão, na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não posso me basear em estatísticas sociais, em estatísticas econômicas. Eu tenho que me basear, eu falei isso aqui, hoje é terça, no domingo. Eu falei que a gente não é governado pelo rei desse lugar, desse ambiente.
A gente está sendo governado por um outro rei, por um outro palácio. E quando a gente é governado por um outro palácio, ainda que eu esteja aqui, eu tenho que entender, eu estou aqui como um peregrino. Então quem dá ordem a meu respeito não é o rei e o governo daqui. Quem dá ordem a meu respeito é o rei celestial, é o nosso Deus. Então ainda que as estatísticas sejam, dia 22, provavelmente eles vão prolongar. Eu estou me baseando na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e orando se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra, e os seus pecados eu perdoarei. Você crê que a igreja hoje tem orado mais do que o normal? Eu creio, irmãos. Eu tenho visto pessoas clamando a Deus de uma forma que eu nunca vi antes. Agora sim, no meio desse caos, nós temos visto realmente a igreja de Cristo, principalmente no Brasil. Nunca se viu tanto crente, irmão, clamando e buscando a Deus como nós temos visto hoje. Eu estava na casa de um amigo, e aí ele me chamou e falou para mim, falou assim: vem aqui, dá uma olhadinha aqui na janela. A gente foi, era um apartamento, um prédio. Quando a gente olhou, tinha um irmão em uma das janelas do outro apartamento, com a camisa de uma igreja, orando pela nação. Nunca se viu um povo tão fervoroso como se tem visto hoje. Aí a Bíblia está dizendo que se o povo do Senhor clamar e orar, e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, Ele ouviria dos céus e sararia a terra. Então não estou me apegando no que o ministro está falando, de quando que pode acabar isso, esse caos. Não estou me apegando em como que vai ser o país depois. Eu estou me apegando no que a palavra do Senhor diz. Se Deus iniciar uma obra aqui nessa terra, irmão, o médico, o especialista, o infectologista, não sei quem, pode falar o que for, mas a palavra que vai valer para mim é a de Deus. A gente tem se apegado muito, irmãos, no que os homens têm dito. E o que Deus diz, irmãos, sobre o que tem acontecido aí? E o que Deus tem falado a nosso respeito? A gente tem se apegado muito. Jesus, irmãos, Ele estava no meio do povo, curava, libertava, as pessoas se achegavam a Ele, mas no momento em que Ele precisava saber sobre como seria o dia dele amanhã, Ele não perguntava para o povo, Ele não perguntava para o escriba e para o fariseu, Ele não perguntava para a multidão, Ele se retirava, se ausentava, e ia falar com aquele que designava Ele para o dia seguinte. É Deus quem fala para você o que vai ser o seu amanhã, não é médico, não é especialista, não é economista. Quem diz o que vai acontecer na sua vida no dia de amanhã é Deus. Quem dá ordem ao teu respeito é Deus. E quando você se apega a esse fato, irmão, você para de ficar se lamentando quando um fala uma coisa, você para de ficar dando glória a Deus quando o outro fala outra coisa, e começa a pensar: peraí, o que Deus tem para mim? Qual que é a palavra que Deus tem para a minha vida? Talvez tem passado da hora da gente se ausentar um pouco da multidão. Chegava o momento de Jesus saber como seria o dia dele amanhã, Ele não perguntava para a multidão, Ele não se preocupava em saber o que eles achavam, para onde que Ele deveria ir. Ele não se preocupava em saber, peraí, e amanhã, quem que a gente vai curar? Qual que é a cidade que a gente vai levar pão amanhã? Não, Ele se preocupava em se ausentar. Ausente-se um pouco, irmão. Posso dar uma dica para você? Como homem de Deus, como pastor de ovelhas, desliga um pouco sua televisão. Para de se apegar no que o jornal tem falado. Você liga num canal, o canal está falando mais negatividade. Aí você muda o canal, abre o outro está falando muita positividade. Aí você abre o outro está sendo imparcial. Você não consegue entender o que você faz. Ouça o meu conselho, desliga um pouco a televisão. Desativa as notificações de notícias no seu celular. E busque de Deus o que vai ser do seu amanhã. Entra um pouco mais no seu quarto. Deus, eu me ausentei, eu não sei o que estão falando lá fora, não sei se eles têm a esperança de que vai acabar, ou se eles estão com a esperança de que vai piorar, mas a minha esperança está no Senhor, igual o salmista Davi falou. Eu ergo os meus olhos para o monte, porque ainda que os homens digam várias coisas, quem dá ordem a meu respeito é o Senhor. Jesus, ele não se preocupava com as estatísticas humanas, ele se preocupava com o que Deus tinha para ele. Aí nós abrimos lá em Êxodo, capítulo 32, olha o que nós encontramos aqui em Êxodo. Êxodo de número 32, capítulo 32, versículo 1.
Aleluia, Jesus. Quebranta o nosso coração, Pai. Faça-nos entender o Teu plano, Senhor. Êxodo 32. Êxodo, capítulo 32. Olha o que a gente identifica aqui em Êxodo. Versículo 1. Presta atenção nisso. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois é este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. A todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Agora você pula para o versículo 11. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Escuta isso que eu vou te falar. Primeira parte que nós lemos. O povo começa a ficar preocupado com o que estava acontecendo e começa a fazer do jeito deles. Começa a levantar a voz de clamor, não pelo Deus que eles queriam, que eles deveriam, mas pelo Deus que eles queriam. No meio de uma aflição, começaram a clamar não pelo Deus que eles deveriam clamar, mas pelo Deus que eles queriam clamar. E quem estava do lado deles? Na linha de frente, o Arão. O Arão estava no meio do povo. O Arão estava dando ouvidos para o povo. O Arão estava mais próximo do povo. Um pouquinho mais para cima, no pé do monte, tinha um outro homem. Quem que era esse homem? Josué. No pé do monte estava Josué. E no pico do monte estava Moisés. Aí a Bíblia diz que Moisés lá em cima, Deus já fala para ele, fala: Moisés, desce. Desce porque tem coisa ruim acontecendo. Moisés desce, encontra com Josué no meio do caminho. Quando ele encontra com Josué, o Josué falou: ô Moisés, vamos lá, vamos aproveitar, porque deve estar tendo festa, porque o povo está se alegrando, eles devem ter ganhado alguma guerra, deve ter tido alguma batalha lá, isso aí é canto de vitória, canto de bênção. Aí o Moisés, que estava no pico do monte, fala para ele: isso não é cântico de festa, de guerra vencida. Isso é cântico, isso é festa de bagunça, de coisa errada. Alguma coisa ruim está acontecendo. O Moisés que estava no pico do monte, o Moisés que estava próximo de Deus, entendeu o que estava acontecendo. O Josué estava quase perto de Deus. O Josué estava quase cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Ele estava quase fazendo o que ele deveria fazer. Ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. E o Arão, que estava no meio do povo, caiu na dança, fez o que era da vontade do homem, o que era da vontade do povo. Essa é a grande diferença entre nós e aqueles que estão no meio do povo. Entre nós que servimos a Deus, que damos ouvidos ao Senhor, que estamos próximos do Altíssimo, que dá mais ouvido para aquilo que o Altíssimo fala a nosso respeito e menos aquilo que o homem fala a nosso respeito. Para aqueles que estão no meio do povo, para aqueles que estão preocupados em saber qual que é a vontade do homem, qual que é o projeto, o que você acha que é melhor, o que você pensa que a gente deveria fazer. Era o que o Arão fazia. Ele até estava na posição de líder, mas não era um líder que se posicionava como líder. Era um líder que falava assim: então tá bom, o que a gente vai fazer? O que vocês quiserem fazer, a gente vai fazer. Muitas pessoas, no momento igual a gente tem vivido, não está se preocupando com o que Deus quer que ele faça.
Não está se preocupando em estar mais próximo do Altíssimo. Não está se preocupando em se apresentar como servo do Senhor e dizer: Deus, eis aqui o teu servo, faz em mim a tua vontade, igual a Maria falou. Está preocupado em agradar o povo. Então, peraí, vamos ver, qual que é o grupinho que defende um? É você? Oh, glória a Deus. E o grupinho que defende o outro? Oh, esse grupinho está maior. Peraí que eu vou jogar no time deles, porque esse grupinho tem mais gente. Peraí, oh, vem aqui, eu defendo isso daí que vocês estão falando. Eu não estou aqui para defender nenhum lado. Nós não estamos aqui para falar que um é certo, que o outro é errado, que direita é certo, que esquerda é certo. Não, a gente está aqui para defender o que a palavra do Senhor diz. E se a palavra do Senhor disser para mim que amanhã esse caos vai acabar, ainda que as estatísticas para que isso aconteça seja 0, eu vou me apegar no que Deus falou para mim. Poxa vida, e muitos homens de Deus servindo a Ele, conhecendo a palavra de Deus, fica se apegando ao noticiário que está passando no jornal. Eu não me apego no noticiário, irmão. Eu me apego no que a palavra do Senhor diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter, eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra. É isso? Não é isso que tem acontecido? Então eu vou me apegar nesse texto. Deus, a tua palavra diz que o Senhor ouviria dos céus e sararia a sua terra. Então eu creio que ela vai sarar em nome de Jesus. Mas pastor, o especialista falou. Eu não me importo com o que o especialista fala. Eu não me importo com o que o estudado fala, com o que aquela pessoa de renome fala. Eu me importo com o que a palavra do Senhor diz a meu respeito, a respeito da minha igreja, a respeito da minha cidade, do meu país, da minha família. É ela que tem conceito na minha vida. É ela que tem espaço de opinião para mim, não o que o homem fala. Mas pastor, é o ministro não sei de quê, não importa. A minha oração é para que antes do previsto isso tudo aconteça. Eu vou até te falar um pouquinho mais, se você gosta de estatísticas. Pouco antes de virar o mês, viralizou vários vídeos na internet falando que o pico para mortes no Brasil seria do dia 6 até que dia, né? Do dia 6 ao dia 20. Que dia que é hoje? Dia 14. Estamos na metade. Teve pico? Teve quantas mortes? Aumentou tanto assim as mortes? Não. Sabe por que não? Eu vou te falar por que não. Porque o Deus que a gente serve não é o Deus que segue as estatísticas do homem. Se ausente dessas informações, se ausente desses noticiários, desliga a sua televisão. Pastor, eu quero saber como é que está a questão do coronavírus. Abre a Bíblia que você vai saber. Abra a palavra do Senhor que você vai saber como é que está o coronavírus. Porque se eu não me engano, eu não vou falar besteira, mas teve um grande homem de Deus, que eu estou em dúvida de 2 pessoas, que disse que a palavra do Senhor, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Não tenho certeza se for o Benihim, tenho minhas dúvidas. Mas acredito eu que foi ele que disse, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Agora guarda isso com você, irmão. Pastor, estou preocupado em como que está o país. Esteja preocupado em saber o que Deus vai fazer com o país. Esteja se importando com o que a palavra do Senhor diz a respeito do teu país. Porque se eu me apegar aos fatos que o homem natural tem apresentado para mim, eu vou me esquecer da palavra de Deus, eu vou estar ou na posição de Arão ou na posição de Josué, mas nunca vou estar na posição de Moisés, que estava no pico do monte. Meu lugar é no pico do monte, é do lado do meu Deus. Enquanto ele está escrevendo as tábuas, enquanto ele está dizendo o que vai acontecer, eu estou do lado dele, estou só observando. E eu sei o que vai acontecer, pelo que Deus fala comigo. Eu sei o que vai ser da minha vida, não pelo que o patrão fala, não pelo que o ministro fala, pelo que o jornalista fala. Eu sei porque a palavra do Senhor diz. Mas pastor, vai entrar uma crise agora, que vai acontecer um caos, um problema. Eu não estou nem me importando com o que o jornal está falando, eu estou me importando com a palavra de Deus que diz que aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu ia prosperar. Eu estou me importando em saber que aonde eu colocar a planta dos meus pés, não importa onde que é, o que eu começar vai dar fim, vai ser uma finalidade próspera. Vai ser um fim abençoado. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos agora. Se você tem a chave da sua casa, alguma coisa que representa a sua família, eu quero que você segure ela aí agora, que eu quero orar com você. Não importa o que aconteceu, o diagnóstico que o médico te deu, não importa a situação que você tem passado, eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela vale muito mais para você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a tua palavra, ela é eficaz para nós, Senhor.
Nós temos aqui, Pai, pessoas que talvez estão assombradas, ó Pai, emocionalmente com o que tem acontecido no meio da sociedade. Mas nós queremos nos apegar à Tua palavra, Pai. Ah, Senhor, é ela quem nos garante a vitória. E ainda, Pai, que todos os jornais da cidade, do estado e do país, do mundo, Pai, estejam falando algo agravante, algo a respeito da piora, meu Pai, do quadro que nós temos vivido. Nós iremos nos apegar à Tua palavra, Senhor. Nós iremos nos apegar, meu Pai, às escrituras sagradas, ó Pai, e a Tua palavra está recheada, meu Pai, de passagens que diz, ó Pai, que tudo dará certo no final. Nós não queremos olhar, ó Pai, para o que o médico está falando. Não queremos, Pai, olhar para o que o ministro da saúde, da economia, para o que o presidente, o ex-presidente, esse, aquele, o governador. Não, Pai, nós queremos nos apegar no que a Tua palavra diz. Ah, Senhor Jesus, acalma o nosso coração. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós levantamos a voz agora. Sabemos, ó Pai, que há uma obra das trevas se levantando contra nós como igreja, tentando, meu Pai, paralisar, ó Pai, a nossa posição de intercessores. Nós queremos dizer a esse mal agora: Satanás, você que ouve a nossa voz, você que ouve a nossa oração, bate em retirada agora dessa cidade, bate em retirada agora desse estado, bate em retirada agora deste país, deste mundo. Saia dessas vidas agora. Você que se levantou colocando talvez o medo, a angústia, você que alastrou essa maldição sobre essa terra, nós declaramos guerra a você agora e dizemos: sai dessas vidas, sai deste lugar agora. Essa pessoa que está agora intercedendo, representando uma família agora, eu digo a você, aonde você estiver, vai embora dessa casa, bate em retirada, em o nome de Jesus. Pai, a Tua palavra, meu Pai, ela é como uma espada de dois gumes que faz separação. Faça uma separação entre o que é útil e entre o que não é. Faça uma dissensão, meu Pai, entre o que é correto e o que é errado, Pai. E anula tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, Senhor. Nós oramos acreditando, meu Pai, na vitória. E cremos, meu Pai, que o quanto antes, para quebrar, ó Pai, as estatísticas, para quebrar a previsão do homem, meu Pai, o quanto antes nós seremos surpreendidos, ó Pai, com a resposta do alto. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esses irmãos que estão em casa, abençoa cada família, meu Pai, que nos acompanha agora. É tudo para a Tua glória, para a Tua honra, em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Nós nos encontramos muito em breve aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Para você que não viu, vou falar novamente. Deixa aqui o seu número de telefone. Nós queremos inserir você no nosso grupo de WhatsApp da igreja aqui do Jardim Procópio, em nome de Jesus. Um abraço.